Boa noite, pessoal. Agora iniciando, né, de forma um pouco mais formal, estávamos recebendo vocês e já num clima, né, de intimidade. E para quem não me conhece, meu nome é João Vitor Moreira Maia. Eu sou psicólogo pela Universidade Federal do Ceará, gestalterapeuta pelo Instituto Gestalt do Ceará, sobre a direção, né, na época, do professor Sérgio Lísias, né, que foi uma figura central na minha formação. Depois tive a oportunidade de me tornar sócio do IGC e foram 12 felizes anos, né, de muito trabalho, de muito aprendizado. Eu também sou mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Eu esqueci de dizer que foi no IGC, né, o Instituto Gestalt do Ceará, que eu tive o privilégio de conhecer o convidado de hoje, né, o Caio Monteiro, o amigo, né, o professor doutor Caio Monteiro Silva. O Caio é graduado em psicologia, né, psicólogo pela Universidade de Fortaleza, gestalterapeuta pelo Instituto Gestalt do Ceará, novamente, né, onde nos conhecemos e a gente vem aí, né, construindo uma relação de amizade, de parceria. O Caio também é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, né, estivemos juntos ali no programa, né, nesse período, e na sequência ele já desenvolve, né, o doutoramento dele. Então o Caio também é doutor em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Né? Temos mais uma filiação em comum, que é a orientação do professor doutor José Célio Freire, né, professor aposentado da Universidade Federal do Ceará. Então, a partir dessa relação, né, de amizade, de parceria, eu fiz um convite ao Caio para que a gente inaugure esse espaço. Né? A ideia do Gestalt em Prosa é que a gente consiga desenvolver, né, com uma relativa periodicidade, não com uma rigidez, mas tentando cumprir, né, uma agenda de atividades, de provocações, que fomentem e divulguem a gestalterapia, né, e para isso a gente abre um espaço gratuito, né, que tenha, né, uma discussão de qualidade bem fundamentada, mas que seja igualmente intimista. Né? A ideia é que a gente convide pessoas e que a gente não construa simplesmente conferências. Né? E aí já dando uma explicação. Tá? A nossa atividade hoje não configura uma entrevista. Né? Então, eu não sou o entrevistador que vou fazer perguntas ao Caio. Né? O Caio também não é um conferencista que vem aqui simplesmente, né, compartilhar reflexões, né, provocações. A ideia é que a gente faça efetivamente uma troca. Né? E aí estendemos o convite aos demais. Né? Quem está aqui presente, se surgiu alguma pergunta, fique à vontade, né, para se expor no chat, e aí a gente recupera, ou para abrir a câmera, né, abrir o microfone e se colocar. Né? Acho que a gente pode fazer isso com tranquilidade. Né? Esse não é um espaço de julgamento, né? Como a gente falou, é um espaço de qualidade, mas um espaço intimista, de cuidado. Tá? Então, eu apresentei um pouco formalmente o Caio, né? Mas eu queria dar a palavra a ele antes da gente iniciar com a nossa pergunta-provocação, né? Uma pergunta disparadora, que foi o que a gente formulou, né? E que atraiu vocês para estar conosco essa noite. Já posso falar? Já posso... Tá bom. Cara, vou começar já mais informal mesmo, né? Já que trata-se de um papo, né?
Vamos dar esse tom mesmo. Acho que pode ser até mais divertido, né? Para quem eventualmente esteja participando e vendo, assim, não fugir também do habitual, que não pelo fato de ser habitual, ser menos importante, né? Te agradecer o convite, né? Tô feliz em poder participar, é sempre muito legal poder dividir espaço com o João. O João, ele omitiu um dado, né? Que ele me conheceu no Instituto Gestalt, mas o João tá ficando coroa, ele foi meu professor, né? Ele não diz isso. Ele foi meu professor, né? Foi meu formador como Gestalt terapeuta, né? Depois nos encontramos em outros espaços formativos, assim, né? Tivemos o mesmo orientador. E eu fico muito feliz em ter sido convidado, né? Para que a gente possa bater esse papo, assim, né? Eu acho que é, de fato, um tema bastante provocador, né? A gente vai falar aqui, não sei se ele vai retomar ainda, né? Mas a gente vai falar aqui sobre felicidade, né? Ou sobre, pelo menos, uma ideia que se coloca de felicidade, né? Não sei se ele me chamou porque ele me acha muito feliz ou muito triste, né? Aí tem que ver, né? Se ele me chamou para acabar com a felicidade de alguém, eu não sei exatamente o que vai rolar aí, não, né? Mas espero conseguir contribuir aí para que esse papo seja não só interessante, né? Mas divertido também. Acho que a gente teve muito essa intenção quando o João me chamou, assim, topei muito também, porque achei muito legal que a gente pudesse conversar de um jeito também mais leve, né? Menos duro. É. Eu não fiz referência, né, ao status de professor, né, Caio, porque eu acho que a gente transcendeu isso e muito, né? O Caio, de fato, foi aluno, né? Eu era o coordenador da formação e era um dos membros do corpo docente, né? Mas, como eu disse, a nossa relação transcendeu em absoluto, né? Hoje o Caio me ensina muito mais do que quem não conhece ainda, sigam o perfil do Caio nas redes sociais, no Instagram. O cara tem uma escrita tocante, sensível, potente, né? Então, muito, muito inspirador. E aí a gente começa, né, Caio? Eu queria retomar a nossa pergunta, né? Como a gestalterapia se coloca frente aos projetos de felicidade da sociedade contemporânea. E aí eu pensei em iniciar a nossa prosa, né, fazendo referência a um lugar comum nosso, né, que são as epistemologias históricas, e lembro, né, da figura do Nietzsche. O Nietzsche tem um conceito que eu acho muito, muito primordial e que grande parte das psicologias incorpora, né, que é a ideia do sujeito histórico, a partir daquilo que ele critica como o defeito hereditário de todos os filósofos, né? A gente pode pensar, ele faz referência ao filósofo como o pensador, né? E aí, lembrando do Foucault, né, o Foucault diz que a partir da modernidade, a filosofia passa a ser uma filosofia do finito, né? Então, os psicólogos são, de certa forma, herdeiros dessa filosofia do finito, que ganhou contornos de cientificidade, né? Então, me parece que a colocação, né, do Nietzsche sobre o defeito hereditário de todos os filósofos, no humano demasiado humano, cabe efetivamente a nós psicólogos. E aí ele diz, né, aqui numa citação literal, todos os filósofos têm em comum o defeito de partir do homem atual e acreditar que, analisando, alcançam seu objetivo. Involuntariamente imaginam o homem como a eterna veritas, né? Uma verdade eterna, como uma constante em todo o redemoinho, uma medida segura das coisas. Aí ele complementa, falta de sentido histórico é o defeito hereditário de todos os filósofos. Inadvertidamente, muitos chegam a tomar a configuração mais recente do homem, tal como surgiu sob a pressão de certas religiões e mesmo de certos eventos políticos, como uma forma fixa de que se deve partir. Então, a ideia é assumir que a gente fala a partir dessas epistemologias, das epistemologias históricas,
para já fazer uma referência ao que a gente questiona, né, sobre a felicidade, né, e não à toa no nosso cartazinho, né, que a gente fez a divulgação, tinha aquela pergunta, né, e, aliás, o que é a felicidade? Né? E aí eu solto um pouquinho aqui para o Caio, para ver o que é que ele tem de gancho aí. Eu acho muito feliz, né, o João começar com a ideia do Nietzsche, né? A gente hereditário, né? Essa ideia da hereditariedade aí, né? Eu imagino que vocês saibam, assim, né? Mas só para não deixar de comentar, quando ele fala de hereditário, aí não tem o sinônimo de genético, né? Mas de herança, né? Portanto, se remetendo também a uma tradição histórica, né? O nosso tempo é que às vezes posiciona a ideia de hereditariedade com a ideia de genética, né? Como se elas fossem exatamente a mesma coisa e não são. E eu acho muito feliz o João começar com essa ideia, né? Porque ela traz também para a gente uma certa crítica, né? Um posicionamento também, acho que mais contemporâneo, daquilo que, nem sei se eu deveria tocar nisso, assim, que é um vespeiro, né? Mas numa determinada psicologia, que se diz psicologia baseada em evidências, que não questionam o que é uma evidência, né? Assim, já parte da evidência como se a evidência ela fosse natural ou posicionada de uma forma essencial. E eu acho que essa frase do Nietzsche ela é sensacional, porque a gente pode discutir, inclusive, né, de uma certa perspectiva, uma crítica a esse posicionamento de que existe um lugar do empírico que é o lugar onde a gente encontra a verdade. E eu insistiria, assim, que todo empírico ele precisa de um hermenêutico, e de que muitas vezes essa parte hermenêutica que vai fazer com que a gente interprete isso que a gente vai chamar de verdade, às vezes ela é invisibilizada porque ela é tomada intuitivamente como se ela já fosse dada ou como se ela não precisasse ser questionada. Bom, colocando o eruditismo de lado, o que eu gostaria de fazer, né, com essa primeira entrada, trazer talvez a minha experiência mais imediata, né? Já que a gente está falando também aqui de gestalt terapia, acho que a gente pode se fundamentar, acho que na nossa própria experiência para trazer algumas reflexões. E quando o João me convidou, assim, para pensar esses projetos de felicidade contemporâneos, a primeira coisa que me chega, enquanto experiência, é assim, porra, eu sei o que é, desculpa, né, falei, eu falo palavrão, viu, gente, vocês me perdoem, tá? Mas, poxa, né, poxa, será que eu sei o que é felicidade, né? E aí, em torno dessa questão, que eu fiquei gastando um certo tempo pensar sobre ela, né? Me veio uma colocação que eu acho que é fundamental, e parte dessa experiência, né? Quer dizer, a parte de se refletir sobre a felicidade me parece que é pensar sobre a possibilidade do reconhecimento do que é felicidade, né? Antes mesmo da gente falar sobre o que é felicidade, é preciso que a gente reconheça o que é isso, né? Assim, é possível que eu sinta e que eu experimente um conjunto de coisas ao longo da minha existência, ao longo da minha vida, assim, sem que eu saiba, de repente, que eu passei pela felicidade, ou que ela me atravessou, ou que eu nunca vi, né? Isso num sentido mais próprio a um ciclo de vida, a um tempo existencial, mas também trazendo uma perspectiva histórica, né? Qual foi o lugar, né, daquilo que a gente nomeou como felicidade ao longo dos tempos e das eras, né? Trazendo uma perspectiva histórica. Será que quando a gente fala em felicidade mesmo, e a gente fala de uma felicidade contemporânea, a gente fala de uma felicidade para todo sempre, né? Será que o que se posiciona hoje no lugar da felicidade, enquanto experimentação, enquanto vivência, enquanto relação com o mundo, e sempre foi exatamente a mesma coisa, né? Será que a gente sabe mesmo, né, o que é, ou do que se trata a felicidade? Então, acho que essa é uma questão fundamental, sabe? Eu insistiria, gente, que antes da gente pensar propriamente na ideia de felicidade, a gente precisa ter uma ideia do que é a própria felicidade, porque a gente já parte, às vezes, como se a felicidade ela tivesse dada, né? Mas sem perder esse gancho, Caio, mas eu queria fazer só uma digressão para
problematizar algo, né? Assim, me parece que na sociedade contemporânea a felicidade é colocado como uma necessidade central, né? Todos nós buscamos ser felizes e a gente acredita, né? Tal como o defeito hereditário de todos os filósofos, que essa busca pela felicidade é uma experiência essencial em todos os modelos de sociedade, tá? E eu levanto essa interrogação, porque, obviamente, né, a gente se preparando para vir compartilhar esses temas com vocês, a gente retoma leituras, né, e eu lembro de algumas das leituras dizendo assim, não, de fato, as diferentes sociedades, né, há essa busca pela felicidade. Eu acho fundamental interrogar já isso, né? Assim, será que todas as sociedades busca-se efetivamente a felicidade, né? Essa correlação, né, entre felicidade e realização de vida, né? Porque me parece possível admitir que outras sociedades a própria ideia de felicidade não ocupa a centralidade que né, esse conceito ganha na nossa sociedade, né? Então, eu queria só fazer essa digressão, né? Mas para que a gente retome essa tua colocação, né, Caio? Assim, de fato, né, se a gente admite que a busca pela felicidade ela não se dá da mesma forma em todas as culturas, né? Nem mesmo que todas as culturas fomentem a busca por essa felicidade, né? Eu lembro, por exemplo, dos espartanos, né? Assim, que talvez o conceito de realização seja muito distinto do que a gente entende por felicidade, né? Assim, a realização do cidadão espartano é a condição do guerreiro, né? Que tem a ver, né, com um certo ideal, né, que é um ideal heróico, né? Então, só para trazer essa primeira colocação, né, Caio? Acho que é importante a gente já admitir isso, né? A centralidade que esses projetos de felicidade gozam na nossa cultura não são necessariamente um estado de natureza humana. Perfeito. E concordando, né, trazendo assim uma continuidade ao papo, assim, essa ideia, né, do que é felicidade, eu acho que, em suma, talvez a gente consiga resumir assim, esse efeito da linguagem, né, do que a gente está tentando denominar de felicidade, talvez, propriamente, a gente precise aprofundar, né, e olhar para dentro do termo do que estruturamos como felicidade, para que a gente não entenda que felicidade é um universal abstrato, né, que é uma coisa que todo mundo vive, do mesmo jeito, em todos os lugares, em todos os tempos. Não, né? Talvez a gente precise ver justamente, e aí eu acho que aqui a gente, em certo sentido, já aproxima, né, uma compreensão mais existencial, né, de ver como é que isso se opera concretamente na vida cotidiana, né? Qual é o lugar dessa felicidade, para usar um termo genérico assim, mas qual era o lugar, né, desses valores que eram almejados, dessa alegria, né, disso que a gente posicionou aqui com o nome de felicidade, mas ao que feito isso, assim, né, de que maneira eu me relacionava com isso, como eu me comportava, de que maneira isso balizava as minhas relações, a minha forma de interpretar o mundo, conduzir os meus caminhos, né? Então, acho que mais do que simplesmente falar de um termo, a gente precisa falar da existência aqui, né? De como essa vida se conduzia ao longo do tempo que ela existia, né? Respectiva a um conjunto de sociedades, para a gente entender que, inclusive, esse projeto que aparece hoje, né? Como felicidade, essa ideia, né, que muitas vezes nós temos de felicidade, que chega para a gente intuitivamente, sem questionamento, naturalizada, assim, ela é um feito, né, e como ela é um feito, ela também pode ser desfeita, né, porque ela teve, eu acho que é importante a gente olhar para o passado nesse sentido, não pelo saudosismo, mas para a gente compreender que
esse processo que aparece para nós hoje, enquanto sociedade, é um processo de construção, né, de um lugar fabricado. E se ele é um lugar fabricado, nós podemos construir outras coisas sobre eles. Né? O meu interesse em, às vezes, resgatar determinadas formas daquilo que se coloca como história, não se trata de voltar para o passado para olhar assim, olha como lá era bom, né? Às vezes a gente tem, sei lá, uma experiência psicológica meio saudosista, né? E eu estou quase convencido de que essa experiência saudosista é porque a gente não vive as consequências das escolhas que a gente não faz, né? Isso parece um pouco óbvio, mas às vezes não é, né? Então eu vou fazer uma comparação assim com o dilema das nossas vidas, né? A gente faz uma escolha, sofre as consequências dessa escolha, aí depois fica, poxa, deveria ter escolhido a outra, né? A outra seria boa, mas claro, né? Às vezes ela parece como sedutora justamente porque você não está vivendo as dificuldades da escolha que você não fez. Comparativamente, né? Ou mal comparando, acho que com as sociedades também é assim, né? Às vezes a gente olha para outras sociedades com um determinado prisma, né? Um saudosismo de um regresso a um passado virtuoso, onde tudo era melhor, né? Mas a gente às vezes sustenta isso numa determinada experiência de não viver as consequências, né, os efeitos dessas escolhas sociais, as quais nós não vivemos com elas. Né? Às vezes eu me lembro muito dessa experiência translocada que a gente está vivendo, né, de gente pedindo a volta da ditadura, né, assim, no sentido de como os militares, né, foram bonzinhos, ou sei lá o que, ou que o Brasil funcionava nessa época. Eu fico pensando qual é o sentido disso, né, dessa nostalgia, além de um projeto político claro, né? Mas acho que ela tem um fundo existencial, assim, de um conjunto de sujeitos que, evidentemente, não experimentaram, né? Os efeitos ou as consequências, né? De uma sociedade governada por um autoritarismo absurdo, né? Pautado na violência, etc, etc. Né? Então, acho que a gente precisa muito, né? Pensar sobre esse lugar da felicidade e de que traduções a gente foi dando a ele, né? O que eu gostaria, assim, né, para passar de novo a palavra para o João, é que quando eu fui pensando sobre o reconhecimento da felicidade, eu fui tentando pensar isso ao longo das eras históricas, para a gente sair um pouco da abstração e pensar como é que a felicidade foi acontecendo no mundo. Eu acabei me dando conta de que essa maneira de como a gente foi traduzindo, né, o que era felicidade, o que era o lugar da felicidade, é que a felicidade, ela, em certo sentido, foi a resposta dada a um conjunto de modelos ético-morais. Né? Então, a felicidade, ela foi muitas vezes colocada e posicionada como condição de vida boa. Então, ela era ou parte da resposta, ou ela era a própria resposta. Então, qual é o nosso sentido moral? É ser feliz. Né? Então, assim, a gente se destinava, enquanto interesses sociais de uma determinada comunidade, nesse direcionamento para uma resposta que era a resposta da felicidade. Né? Então, o meu lugar, ou aquilo que eu busco, ou a resposta é ser feliz. Agora, o que era esse ser feliz nas diferentes sociedades, assim, isso foi bastante diferente, né? Em algum momento eu posso também, se eu for oportuno, conversar um pouco sobre isso, né? Mas dá um pouco aí espaço ao João também para ele fazer os comentários dele. É interessante, Caio, você trazer, né, essa identificação, né, de que a felicidade ela se apresenta como respostas às questões ético-morais. Você foi falando, eu fui me lembrando, né, da colocação do professor Frank Leopoldo de Silva no livro, né, de título justamente Felicidade, em que ele faz uma colocação, né, muito em cima daquilo que você vinha dizendo, né? Ele diz: a felicidade não apenas se mostra como algo relativo segundo o tempo e o espaço, mas também até mesmo a partir da ideia de que cada indivíduo faz acerca do que seria a felicidade. Ele complementa, né, interrogando: quando as pessoas acalmam a ansiedade via consumo estimulado pelo capitalismo, seria justo dizer que elas encontram a felicidade? A escolha de uma profissão pelo único critério da qualidade de ganho a ser obtido significa felicidade?
Quando indivíduos, grupos e nações se isolam para usufruir uma qualidade de vida cuja condição é a exclusão e ou a exploração dos demais, pode-se dizer que vivem felizes, né? Esses povos que exploram vivem felizes. Em tais questionamentos, né, que recorrendo às anotações aqui que eu preparei para essa prosa, o professor Frank Leopoldo Silva, ele evidencia, né, de que há uma relação intrínseca entre esses critérios da vida feliz e a relação ética entre os meios e os fins para tal felicidade. Né? Então, isso é fantástico, né, quando a gente pensa a minha felicidade constitui atravessamentos éticos, né? E aí, só fazendo uma ampliação, né? A ética é o espaço da consideração pelo outro. Né? Então, o tema da ética na filosofia e a ética nas nossas vidas se dá justamente quando a gente traz o outro para a questão. Né? Ou seja, a gente ultrapassa a experiência que nos é mais comum, que é a experiência do indivíduo, né? Uma condição de ensimesmamento, para admitir, né, essa presença para alguns, né, lembrando Emmanuel Levinas, que é anterior ao eu, né? Então, uma presença do outro que é anterior ao eu. Então, o Frank Leopoldo Silva traz esse questionamento, né? Assim, é possível ser feliz sem que os outros sejam felizes? É possível ser feliz sem que eu tenha consciência de que os meus atos favorecem uma condição de injustiça para a vida dos outros? Né? Uma condição de exploração? Né? Essa colocação que a tua fala me provocou, né, de lembrar, Caio, assim, acho uma fala do professor Frank Leopoldo Silva fantástica. Né? Passo a bola para ti, bicho. O Fernando levantou a mão aí, virtual. Pode, Fernando. Pode falar? Pode sim. O João trouxe essa questão, né? E o Aristóteles ele fala justamente faz justamente essa relação de ética com a felicidade, né? Ele diz para um tipo de homem vulgar, os prazeres trazem felicidade. Para outro tipo de homem vulgar, a riqueza traz felicidade. Para um político, o reconhecimento do que ele faz. E aí ele sai falando, né? Então, ele traz justamente essa questão de que ser feliz, ou a felicidade, à custa de quê? Que tem gente aí, supostamente, tendo riqueza, prazeres, à custa de quê? Da miséria dos outros, da exploração dos outros, né? À custa de tráfico de drogas, né? Aí vem um questionamento, né? O Aristóteles justamente junta com a questão da lei e do hábito, que é necessário na sociedade se ter leis para se criar o hábito, porque para Aristóteles a felicidade é o bem supremo. O bem supremo, e o bem supremo é o quê? É ser virtuoso, e ser virtuoso é fazer o bem, né? Então, ele faz justamente, só que na nossa sociedade nós precisamos ter leis, precisa ter uma câmerazinha filmando, ou um fotossensor, uma coisa, para o cara fazer o negócio correto, para o cara ser virtuoso. Né? Então, aí eu faço esse questionamento que tu disse, né? Ser feliz à custa de quê, meu? Né? É um questionamento que a gente faz, porque eu acho muito interessante essa ligação da ética com a felicidade. Porque como é que eu posso ser feliz, né? De qualquer forma, não existe isso. É o conceito também de liberdade. Tem muito a ver. Eu posso ser feliz até a página 99, porque da 100 em diante, eu já estou atrapalhando a vida de alguém. Né? Deixar esse questionamento aí. Beleza. Cara, Fernando, muito legal o teu questionamento, assim, você traz uma referência a Aristóteles, né? Me parece direta do Ética a Nicômaco, né? Acho que você se refere a isso. E é um livro fabuloso, né? Assim, para quem quer estudar ética e tal, mas ser parte de uma doutrina moral muito consolidada, né?
E acho legal, assim, né, essa questão que vocês colocam, sobretudo do espaço do outro, né, em relação à ética, né, porque me parece que talvez o conflito fundamental da ética seja esse conflito entre indivíduo e sociedade, que é um conflito sobre a liberdade, né, então, qual é o lugar que a gente vai dar à liberdade, né, dentro dessa relação entre eu e outro. Eu acho que talvez seja aí onde um ponto de encontro entre todas as teses, né, da filosofia moral, né, uns, né, dando um aspecto mais voltado ao outro, né, outros mais ao eu, né. Então, o Levinas, ele faz uma escolha de dizer o que é importante é a liberdade do outro, né, e isso tem uma mudança radical dentro da compreensão de uma tradição da filosofia moral ocidental, né, acho que essa me parece ser a grande importância do Levinas. Mas o que eu gostaria de fazer em consideração é tipo isso mesmo, né, de trazer que se a felicidade ela se apresenta como uma resposta, né, para as questões éticas, né, talvez o que a gente precise debater, né, é as condições de levar uma vida boa, sabe? O que é uma vida boa, assim, né? Eu acho que esse questionamento do que será uma vida boa, assim, ele foi ganhando muitos contornos ao longo da história, né? Você ia falando do Aristóteles, assim, e aí me veio a ideia, assim, de remontar, né, uma ideia que me parece diametralmente oposta à noção de felicidade contemporânea, né, embora a gente vá falar do termo felicidade, exatamente, usar o mesmo termo, mas o lugar de uma cosmogonia grega da ideia de felicidade é radicalmente oposto à ideia da felicidade moderna, né? Então a gente poderia trazer assim, né, sei lá, em termos gerais, a ideia de eudemonismo, né? A ideia de eudemonismo grego é de uma felicidade que ela se constitui a partir da ideia de eu encontrar o meu lugar no cosmos, né? Então, só para retomar aqui, para a gente poder fazer, né, uma oposição ao tema que é central, veja, olha como é interessante assim, né? Para os gregos, embora a gente possa falar também das contradições dessa sociedade, eu acho que é importante que a gente diga também, mas para os gregos o cosmos era finito, né? Como ele era finito, as coisas elas tinham um lugar nesse universo finito, percebe? Porque tudo teria um lugar. Então, o que se tratava, né, da busca, o que seria uma vida boa? É eu descobrir o meu lugar dentro desse universo que é finito e funcionar de forma colaborativa, porque aí tudo estaria funcionando bem. Então, eu encontro qual é o meu potencial, eu encontro o que eu devo fazer, eu me encontro no meu lugar de excelência, e como eu me encontro naquilo que eu mais ou menos nasci para fazer, eu faço de melhor forma possível, e fazendo de melhor forma possível, eu ajudo os outros também a fazerem de melhor forma possível. O que eu quero trazer a respeito dessa reflexão? A ideia de felicidade grega, de um eudemonismo, de uma cosmogonia grega, é de uma felicidade que ela se faz como condição de um mundo partilhado. O mundo ele não é meu, né? Eu faço parte de um mundo, e para que eu seja feliz e atue dentro da minha felicidade, eu atuo para o bom funcionamento do mundo inteiro. O que me parece, diametralmente oposto ao que a gente vive, né? Porque a nossa ideia de felicidade, ela não é uma ideia de felicidade qualquer, ela é uma ideia de felicidade que, inclusive, é marcada por uma noção de competitividade, né? O Instagram que o diga. Não me importa só ser feliz, mas eu preciso ser mais feliz que os outros. A minha felicidade, ela não é só importante enquanto uma experiência de consumo. Além de uma experiência de consumo, ela precisa ser uma experiência de competição. Ela é atuada por uma relação de performance, né? Quer dizer, além de eu ser feliz, eu tenho que ser mais feliz do que você. Porque se eu não for, é uma grandeza comparativa e não colaborativa, né? Como era nos gregos. Porque se eu não for mais feliz que você, na verdade eu sou triste. Porque eu não fui competente o suficiente para ser mais feliz que você. Se eu quisesse mesmo, como dizem os coachings, né, quânticos, que parece que você dá o adjetivo quântico, naturalmente você ganha aí 20 pontos de inteligência, né? Associou João Vitor Quântico, ele fica, né, ele já ganha mais 3 doutorados. Se ele botar quântico depois do nome dele. Então,
eu acho que a gente trabalha, né, com uma ideia de interesses sociais que são radicalmente diferentes. Embora, só para finalizar essa parte também, né, do papo, a gente precisa dizer que a sociedade grega, ela se sustentava dentro de uma estrutura de base escravista, né, só para a gente não ter uma ideia, não, os gregos eram lindos e maravilhosos, a gente tem que voltar, não, essa é uma sociedade que assume um conjunto de contradições e que sustentava, por exemplo, um lugar de ser e não ser. Então, para os gregos havia o cosmos, mas para os escravos não, né? Os escravos, eles não eram nada, né? Inclusive, né, só fazendo um adendo, né, Caio? O que se considerava sujeito, né, cidadão na sociedade grega era algo absolutamente restrito, né? Assim, era um sujeito livre, nascido em castas, né, específicas, né? Então alienava-se, né, os escravos, os servos, as mulheres, né? Então era uma sociedade absolutamente classista, né? Sim, perfeito. Eu ver se consigo melhorar a minha iluminação, cara. Eu não vou fazer a piada não, viu, Caio? Qual é a piada? Piada da Bia entrando ali por trás e aí... Não, cara, não faça isso não. O João, eu tenho medo de alma, viu, gente? Aí o João fica me fazendo medo com alma. Eu não sei se vocês têm medo de alma também, mas pior do que alma é alma de criança, né? Você já dá mais medo, eu não sei por quê. Mas eu, pelo menos, tenho mais medo, assim, quando tem alma de menino, de criança, dá um desespero mais doido. E aí, João, não sei se tu quer comentar outra coisa, mas me ocorreu de tu falando da centralidade, né, do lugar da felicidade na sociedade, e aí me ocorreu que, por exemplo, na felicidade, a felicidade da sociedade medieval, né, não tinha, o mundo não tinha centralidade no debate filosófico da felicidade, assim, né? Ao contrário, né, a gente tinha uma doutrina de revelação. E me ocorreu aqui de que não é que a felicidade não era importante, mas a felicidade ela foi expulsa para um outro lugar. Você só seria feliz além do mundo, né? Então não fazia sentido a gente debater a felicidade aqui, porque qualquer felicidade aqui no mundo seria falsa. Então veja, o lugar da felicidade na Idade Média, no medievo, né, ela não tinha qualquer centralidade na vida cotidiana das pessoas, né? Pelo contrário, a gente tinha uma vida, né, o caminho da vida boa era uma vida de mutilação da existência, quer dizer, quanto mais obediente, disciplinado você fosse, você poderia, então, viver num outro mundo, né, essa ideia de felicidade. Mas, quer dizer, a ideia de vida boa aqui, ao contrário, era a extirpação da felicidade, porque a felicidade era coisa do diabo, do capeta, né, do tinhoso, do capiroto. Como é, João? O nome aí? O Bolsonaro? Opa! E pode dizer isso? Não sabia não, podia dizer. Por mim pode, né? Inclusive Lula 13, né? Vamos nos livrar daquela porcaria, né? E tentar resgatar um pouco de dignidade, né? na nossa sociedade, porque vivemos aí anos de violência, né? Então precisamos dar uma boa resposta a esse projeto de violência. Mas é isso. Né? Mas é importantíssimo, né, Caio, você está falando, e eu acho que a gente pode chegar, né, naquilo que você falava dos gregos, a sociedade medieval, avançando para a sociedade moderna, né, que de alguma forma, né, o que vivemos na contemporaneidade são a agudização né, e alguma variação de alguns aspectos desse projeto, né, de uma sociedade moderna. Então, quando você contextualizava, né, a forma como a felicidade era vivida, né, de uma forma compartilhada, né, nessa referência ao cosmos, ou, né, na ideia de uma felicidade que se dá no além-mundo, corrobora, né, com um aspecto que eu acho que eu já destacava como central, que é a gente admitir, né, justamente que essas diferentes culturas vivem, né, uma ideia de felicidade distintos. Né? Então, eu penso que em gestalterapia a gente
a gente sempre parte dessa premissa, né, de que aquilo que vivemos é uma dada função do campo, né, do campo organismo ambiente. Perfeito. Né, que se a gente para refletir a partir de outras tradições, né, como, por exemplo, a própria fenomenologia, a partir do referencial heideggeriano, né, a ideia do Dasein, né, a ideia do ser aí, né, também compartilha dessa premissa, né, da condição do sujeito histórico, do sujeito da linguagem, né, a partir do qual somos constituídos. Né? Então, entender essa perspectiva histórica é já um antídoto para qualquer tentativa de naturalizar, né, o que a gente pode vir a conceber como projeto de felicidade. Perfeito. Perfeito. João, quando tu falava assim, cara, maravilhosamente bem, né? Uma eloquência peculiar, né? Não, eu tô falando sério, perfeito, né? Uma análise perfeita. Me veio assim uma ideia de que a gente pode fazer uma leitura, e ela me ocorreu agora mesmo, eu não tinha preparado, né? Foi através do que eu escutei que você falou aqui, de que quando a gente está fazendo esse resgate, né, do sentido histórico, e você opõe essa ideia de qualquer tentativa de naturalização, é claro que quando a gente coloca assim, um sentido, né, e a gente colocou a felicidade como destino, né, não sei se vocês entenderam, né, basicamente, se a gente pudesse resumir o debate aqui, eu tenho uma sociedade, ela tem um modo de funcionamento e a gente tem um destino, né? E esse destino é o destino no sentido de caminho, tá, gente? Não é destino, tudo está escrito, não é o destino do clone, não, viu? Não sei se você estava assistindo, né, ia dizer na sessão da tarde, não vale a pena ver de novo, né? Estava passando o clone, né? Tudo está escrito, não é esse destino, mas destino no sentido de caminho. E esse caminho seria, né, a busca, então, por essa felicidade como uma resposta, né, a esse horizonte das sociedades, assim. Mas o que eu acho que esses sentidos históricos acabam mostrando para a gente é de que as sociedades, elas foram encontrando, e aí, para poder falar da moderna, né, elas foram encontrando a sua maneira de dar sentido à vida dos membros de sua comunidade. Então, para os gregos, né, a maneira de dar sentido à vida dos membros das suas comunidades era o eudemonismo. Né? Na filosofia medieval, ou na sociedade medieval, a gente tinha a revelação, né? Os eleitos, aos eleitos, o Deus se revelará, né? E vai dizer o que deve fazer, como deve fazer, aquela coisa toda, né? Fique bem quietinho, se você ficar bem quietinho, não pecar nunca na sua vida, Deus vai lá e se revela para você, né? Claro que eu estou fazendo uma caricatura monstra aqui, né? Só para a gente poder ter uma noção de diferenciação, né? E aí o que acontece na modernidade, né? Para a gente também relacionar, acho que mais diretamente com a gestalterapia, que se fundamenta em uma matriz existencialista, né? É de que essas doações de sentido, cara, elas começam de uma forma, pelo menos através da filosofia existencial, serem levadas a sério no seu questionamento, né? Assim, acho que quando a filosofia existencialista ela se propõe a perguntar por que existem as coisas em vez do nada, que parece, né, uma coisa muito abstrata, né? Me parece que ela está perguntando qual é o propósito das coisas, assim, qual é o sentido da existência. E aí, antes propriamente da gente pensar num sentido que foi capturado, né, por uma determinada sociedade, por uma mundanidade específica, acho que a filosofia existencialista ela leva muito a sério, assim, né, se perguntar sobre esse destino, assim. O que eu quero dizer com isso? É que me parece que outras sociedades talvez tenham sido mais bem-sucedidas do que a sociedade moderna, em alguma medida, em doar esse sentido para os seus membros. Mas também eu falo isso porque a gente também não tem acesso aos indivíduos que tiveram suas crises existenciais nesses respectivos mundos históricos, né? Quer dizer, eu não conheço nenhum grego, né, que chegou assim, não, esse negócio de eudemonia não é porra nenhuma, felicidade é outra coisa. Então, como a gente não conhece, né, a gente talvez fique com a sensação de que lá fosse muito bem sucedida essa ideia de felicidade, e essa doação de sentido, né? Na modernidade, né,
eu penso, né, que aquilo que a gente viveu, sobretudo quando a gente vai estudar a história do existencialismo e a gente vê a influência da Segunda Guerra, que o fato da gente ter quase se matado, né, e parece que a gente continua tentando, eu acho que isso trouxe uma coisa da gente talvez levar mais a sério, assim, né, essa pergunta do sentido e do destino da existência, né, o que é mesmo a existência, qual é o propósito dela, ela tem um propósito, né, qual é a condição de vida boa mesmo, né? Acho que a filosofia existencial, ela assume esse papel na modernidade, assim, com muita vontade, né, e com muita substância, de se perguntar sobre esse lugar, sabe? Só fazer um Pois não. parênteses, né, Caio, assim, quando você traz, né, essa questão aí da modernidade, né, e essa crise, né, que foi vivida a partir das duas grandes guerras, né, a partir do todo esse poder, né, de subjetivação que as culturas europeias, né, favoreceram, né, nos nossos processos de colonização, né, que é isso, né, continuamos sendo colonizados, né, nas últimas décadas, né, pela cultura europeia, pela cultura norte-americana. Então, inevitavelmente, esses questionamentos, né, nos atravessaram, e essa pergunta, né, o que estamos fazendo com as nossas vidas, que é uma pergunta, inclusive, nietzschiana, e que o Heidegger, né, também questiona, né, retoma, me parece que, de alguma forma, né, a clínica gestáltica, ela também nos provoca isso, né? Assim, coloca, de certa forma, o sujeito num confronto consigo, né? Onde ele precisa dar-se conta, né, num sentido amplo, né, da cognição, da sensação e da ação, né, que a gente desenvolve nos nossos mundos, em que eu preciso me dar conta e responder a isso, né? Então, de certa forma, quando a gente favorece, né, esse tema dos projetos de felicidade, a gente entender que a nossa clínica gestáltica, ela não tem por pressuposto favorecer uma fórmula de felicidade, né? Isso seria a própria antítese do que a gente desenvolve teoricamente, epistemologicamente, tecnicamente, no exercício da nossa clínica, né? Se a gente pega, né, a inspiração fenomenológica, né, da suspensão dos a priores, naquilo que a gente pega, né, num conceito que me parece central para a ética gestáltica, né, quando o Peus Eveline Goodman diz que a gestalterapia não é uma terapia de ajustamento, né? Como o professor Célio Freire, né, fala em alguns textos, as psicologias não deveriam ser práticas ortopédicas, né? Então, se a gente admite um único projeto de felicidade, né, essa única fórmula para, né, essa condição, a gente produz, né, tanto uma violência, considerando esses contextos históricos, né, mas uma violência, inclusive, com esse sujeito que está ali podendo ser escutado, né, ou nesse caso, não escutado, né? Então, perfeito. Eu queria só fazer uma pontuação, né, de que é isso, né? Assim, quando a gente se questiona sobre o sentido da nossa experiência, né, esse é um exercício que a gente desenvolve na clínica gestáltica, né? Que o sujeito ele precisa se confrontar com a sua própria atribuição de sentido, né? Atribuição de sentido que o sujeito não escapa, né? Tudo aquilo que vivemos estamos atribuindo sentido, né? Mas eu preciso me ver com isso, né? Excelente. É exatamente isso, né? Assim, eu não sei se fica claro para vocês quando o João fala isso, né? O conteúdo existencial que acaba se tornando, né? Aí um dispositivo de cuidado, né? Porque é quase como se a gente chegasse à conclusão assim, né? E talvez a gente tenha muita sorte, né? Em algum sentido, de viver um tempo histórico onde a gente pôde
visualizar formas de presença, modos de presença existenciais, para acabar se dando conta de que a gente precisava refazer perguntas sobre o destino da nossa vida, né? Em algum momento, talvez, tenha sido mais difícil, né? Questionar, ou ter os instrumentos para questionar o sentido dessa felicidade, ou do que dizem para a gente que é felicidade, né? A sociedade grega tinha o seu projeto de felicidade, sociedade medieval, sociedade moderna, e tardo-modernamente falando agora, né? Ou pós-modernamente, dependendo da leitura que vocês fazem sobre o hoje, né? Eu queria dizer para vocês, assim, que, olha só, se vocês não se perguntarem sobre o sentido da vida de vocês, né? Não se preocupem, não. O mundo vai doar esse sentido para vocês, sabe? O problema é que essa doação de sentido, ela pode, em algum momento, perder esse próprio sentido e vocês podem se sentir bastante vazios com essa ideia que foi colocada para vocês do que seria o sentido. E talvez boa parte daquilo que chega nos consultórios clínicos, né, sejam pessoas esvaziadas, né, de sentido, que acreditaram pelas próprias doações da ideia do que a gente posicionou contemporaneamente como felicidade, que felicidade é viver de parcela, entendeu? Que felicidade é você comprar um carro, e depois comprar um carro melhor, e depois comprar um apartamento, e comprar um apartamento melhor, e mais ou menos nós aqui partilhamos, me parece, de uma certa classe social, né? A gente tem uma ideia de felicidade que ela é muito marcada, inclusive, pela posse da propriedade privada de alguns objetos. É quase como se a gente pudesse definir qual é o nosso kit de felicidade contemporaneamente, assim, tem um mínimo para ser feliz, assim. Eu poderia dizer que isso num recorte de classe média, assim, a gente precisa de um celularzinho, um computadorzinho, uma casinha, um carrinho e viajar uma vez por ano. É quase como se, cara, se isso não exigir, não dá para ser feliz, né? E eu não estou aqui fazendo uma crítica absurda no sentido de dizer que a gente não precisa de condições materiais de vida para sobreviver. Não se trata disso, né? Mas se trata de dizer que reduzir a ideia de felicidade a exclusivamente a posse de algumas coisas, né? Ela me parece um empobrecimento, né? No sentido de naturalizar uma ideia do que seria felicidade e de, novamente, a gente tentar criar uma regra como se ela pudesse ser partilhada por todos nós, né? O que me parece fundamental, né, dentro da abordagem gestáltica, com sua influência fenomenológica existencial, é de que questionar a doação de sentido do mundo, né, essa coisa que ficam dizendo o tempo todo para a gente que é, ou para onde a gente deve ser, ou de como a gente devia ser, que trará a gente, né, a possibilidade de rediscutir o nosso próprio caminho no mundo, né? Eu gosto muito de uma frase, e aí eu vou, depois daqui, né, passar de novo para o João, para a gente fazer novamente o diálogo, mas já retomar um pouco o Kierkegaard, né? Para dar esse sentido também existencial, quando o Kierkegaard, lá no conceito de angústia, ele vai dizer, olha, tem mais ou menos assim, tá? Não é exatamente assim, mas olha, tem uma questão que todos os sujeitos eles têm que se deparar, né? Que é a questão se eu terei coragem de ser eu mesmo, né? Mais ou menos como eles colocam isso. É claro que eu também não estou dizendo isso como uma ideia de resgatar uma natureza do eu, mas se a gente está sempre diante de uma sociedade que doa sentidos para a gente está sempre numa disputa entre aspectos de absorção nessa impessoalidade do mundo, nessas regras que são genéricas, e a possibilidade de questionar o sentido dessas regras que são genéricas para todo mundo. Quer dizer, será que eu tenho coragem mesmo disso? Como é que eu me coloco diante disso? Assim? E talvez não seja nenhum problema para a gente quando esse sentido se mantém, né? Porque muitas vezes pode ser que a gente passe a vida toda confortável na obediência das regras do nosso mundo, nos sentidos que o nosso mundo nos doa, mas o que a gente vê como experiência de sofrimento psíquico é que muitas dessas doações de sentido, para um conjunto de pessoas, elas não fazem mais sentido. Elas perderam esse sentido.
As pessoas, elas não conseguem mais seguir esse plano de uma determinada ordem social que se apresenta para elas como se fosse o destino de suas vidas, o caminho para uma vida boa, a felicidade de sua vida boa. Porque quando a gente vê que esses sujeitos experimentam isso, eles não experimentam como felicidade, eles não experimentam como uma vida boa. Então a gente tem aí o aparecimento de um conjunto de temas existenciais que vão dar lá na nossa clínica. Desamparo, angústia, desespero, né? E, sobretudo, eu acho que o tema do desespero nos é caro, porque eu acho que essa talvez seja um sentimento de desespero, retornando também de novo para o Kierkegaard, que eu voltei a ler uns dias desses, de uma introspecção absurda, né, o Kierkegaard, em que ele diz uma coisa, cara, desesperado a gente vai estar sempre, porque ele divide o desespero em um desespero da fraqueza e um desespero do desafio. Qual é o desespero da fraqueza? O desespero da fraqueza é quando eu me dou conta que eu estou desesperado porque eu não vou conseguir realizar aquilo que me é próprio, porque eu não tenho força suficiente para desobedecer aquilo que me disseram que eu tinha que ser. Então, é um desespero da inautenticidade, a gente poderia dizer assim. Por outro lado, eu também tenho um desespero, que é o desespero do desafio, que é no usufruto da minha liberdade, se será que eu vou conseguir realizar aquilo que eu projetei para mim como algo, ou como um caminho da felicidade. Será que eu consigo realizar? Não sei, né? O futuro, como diz a boa psicologia popular, Deus pertence, a gente não sabe, né? A gente pode planejar um monte de coisas na vida da gente e não conseguir realizá-las. Então, há um desespero, um temor, ou um tremor, como ele diz, né? Diante dessa possibilidade ou não de realizar isso. Então, a nossa condição existencial, né, é uma condição de desespero contínuo, né? Ora, porque nós não conseguimos ser quem efetivamente somos, em um certo sentido, bem entre aspas, né, não resgatando a ideia de natureza humana, e ora, porque nós não temos garantia nenhuma que nós vamos realizar. Eu posso fazer um conjunto de escolhas diferente daquelas que me disseram em busca dessa tal felicidade, e me perdoem, viu, porque eu não tenho a receita da psicoterapia de milhões, só da psicoterapia de centavos, tá? Rapaz, eu não sei se eu vou fazer e no final do caminho eu vou ser feliz, vocês estão entendendo? Eu posso fazer tudo para ser feliz, mas garantia mesmo que eu vou ser feliz, eu não tenho, sabe? E eu acho que isso é algo que nos desaloja muito, né? É algo que faz com que a gente se sinta um pouco desconfortável nessa coisa que a gente chama de ser humano, né? Manda brasa, João. Não, só fazer um adendo aí que você estava falando, né? Assim, primeiro que quando você fala do Kierkegaard, eu lembrei de um outro autor que de alguma forma vai na esteira, eu acho, do Kierkegaard desenvolve, né? Assim, não à toa, né? Eu estou fazendo referência ao Nietzsche, e o Nietzsche, ele admite, né, ter, dentre outras influências, a influência do Kierkegaard, né, e a influência do Schopenhauer. Então, mas eu me lembrei, né, no Nietzsche, né, a própria ideia, né, na genealogia na moral, da transvaloração de todos os valores, né, assim, que aí é interessante isso, né, porque não se trata de uma recusa de todos os valores, né, os valores, eles são fundamentais, né, eles constituem as nossas vidas, eles orientam, né, o nosso modo de existir. A grande questão é justamente essa, né? A simples adesão aos valores tal como estão postos sugerem o que ele chama de uma moral do servo. Né? Então, a provocação que ele faz, né, quando ele desenvolve a ideia do além do homem, né, é esse homem que se questiona, né, não admite nenhuma natureza prévia para o humano, né, e diz, a minha vida preciso conduzir eu a partir dos meus próprios valores esses que eu visitei, né, valores esses que, no ato da minha solidão, né, porque a ideia de solidão em Nietzsche, ela é cara, né, porque eu estou só na vida, né, nesse sentido de que ninguém pode responder por mim, né,
ninguém pode ninguém pode me retirar das minhas experiências, né? A gente pode oferecer amparo, né? Mas o outro vai sempre ter que lidar com a sua própria vida, com a sua própria existência. Uhum. Né? Então, há um convite justamente a isso, né? Que a gente olhe para a forma como vivemos, escutemos, né? A forma como a gente vive e os efeitos, né? Desses modos de existir sobre esses nossos projetos de felicidade, ou de forma reversa, né? Que a gente olhe para os nossos projetos de felicidade e possamos nos dar conta sobre os efeitos que esses projetos de felicidade têm sobre as nossas vidas. Né? Mas aí, só retomando, né, um ponto. A nossa condição como sujeito histórico, né, ou seja, por mais que a gente tenha admitido que os projetos de felicidade eles não são universais, ou seja, as diferentes sociedades formulam ideias sobre o que é a felicidade, o que é a vida boa, né, a partir das suas próprias referências. Eu queria trazer até uma outra reflexão, né, assim, se seria preciso admitir que a todas as pessoas é dado, a gente pode retomar essa questão mais à frente, tá, Caio? Que eu acho que aí tem a ver com essa relação entre felicidade e ética. Né? Mas eu estava me perguntando, né, assim, a gente não pode admitir uma condição de natureza aos projetos de felicidade. Na nossa sociedade, né, e olhando nessa perspectiva histórica, é preciso admitir, né, é rigoroso admitir que é dado a todas as pessoas o direito à felicidade? Me parece que não. Me parece que, né? Me parece que há todo um conjunto de pessoas que estão alienados dessa possibilidade, inclusive, de formular esse projeto de felicidade. Né? Mas aí, voltando, né? Acho que a gente pode retomar essa questão um pouco mais à frente. Mas aí, retomando um pouco, né, uma ideia que me parece que é cara à tradição fenomenológica, que é cara à clínica gestáltica, como é que a gente lida na escuta do outro com esse tema, né, dos projetos de felicidade? E aí, como estamos assumindo aqui que não há uma fórmula mágica, né? Não há um modelo a ser seguido pelas nossas teorias, o convite é justamente a essa praxis ideográfica, né? A uma escuta do sujeito e a forma como ele vive e significa a sua própria experiência. Né? E aí eu queria trazer, né? Assim, acho que a gente não vai conseguir, pelo avançar do tempo, a gente não vai conseguir avançar, né? Aprofundar, né, essas reflexões, mas eu queria trazer alguns elementos do que você já falava, né, sobre a sociedade contemporânea e esses projetos de felicidade, né? Então, o consumo ocupa aqui um lugar central, né? E aí eu lembrei, né, um texto até que a gente comentou, mas que a gente acabou referenciando pouco, que é o livro do Gilles Lipovetsky, né, que é A Felicidade Paradoxal, né, um livro bacana, onde ele analisa, né, a centralidade do conceito de hiperconsumo na nossa cultura. Né? Então, o Gilles Lipovetsky faz uma análise muito profunda, né, dessa questão de como os nossos projetos de felicidade estão associados a essa ideia de hiperconsumo. Né? Na verdade, ele sugere que os projetos de felicidade estão absolutamente atravessados por esse prefixo, né? de algo inflacionado, né? De hiper. Tá? Então, mas eu queria favorecer, Caio, talvez algumas pistas, né? Daquilo que a gente escuta, né, dos nossos clientes, das pessoas que a gente acompanha em psicoterapia, né, de uma escuta de nós, né, que eu acho que é importante. O gestalterapeuta é efetivamente alguém que se dispõe a escutar-se na sua própria experiência, né, a escutar-se na escuta de outrem,
né? Então, tem ali esse exercício de uma hermenêutica de si que nos é muito caro, né? Mas também, né, uma certa compreensão aí que se desenvolve a partir daquilo que a gente vive, né, em outros papéis sociais nossos, né? Então, na condição de esposo, na condição de irmão, na condição de filho, na condição de amigo, né? Que pistas a gente tem sobre esses projetos de felicidade na sociedade contemporânea? E aí me parece que, de alguma forma, esses projetos de felicidade, eles podem ser descritos a partir de alguns signos de desejo, né? Assim, que talvez fale disso, né? Do consumo, da performance, né? Numa certa competição, como você bem colocou. E aí, para elencar, né? Me parece que a gente ainda vive sobre uma certa égide do desejo de realização de relacionamentos amorosos, né? Isso muito central, isso muito caro aos nossos projetos de felicidade, né? Então, eu só posso ser feliz se eu encontro alguém, né? Aí você vai dizer assim, não, mas tem uma série de pessoas que já admitem isso, eu não preciso mais casar, eu não preciso ter filhos, né? Mas me parece que, de alguma forma, essas pessoas são pessoas que escapam a uma certa norma, né? A maioria de nós ainda, né, foi muito subjetivado dentro dessa lógica de que os relacionamentos amorosos me são centrais, né, nesses projetos de felicidade. Algumas pessoas, viu, Caio, até se confundem com o outro, né? Assim, Ademir, Maria Eduarda, assim, às vezes a gente não consegue diferenciar tanto, né? Eu não posso existir sem esse outro, né? Fica muito parecido, às vezes a gente nem reconhece, né? Exato. Né? Então, me parece, né, central a ideia do relacionamento amoroso, a ideia do desenvolvimento de carreira, né? Eu só sou feliz se eu consigo desenvolver uma carreira. Eu estou aqui sugerindo, né, uma certa generalização, mas, obviamente, né, essa generalização ela é imprecisa quando a gente olha para a experiência concreta de um sujeito. Perfeito. É uma tipologia ideal que o João está fazendo, gente. Exatamente, né? Eu estou tentando aqui sintetizar pistas, né, do que a gente escuta. Então, esses relacionamentos amorosos, o desenvolvimento de carreiras, né? Um outro aspecto que você falou, né, Caio, do acesso aos bens de consumo, né? E aí, super curioso, né? Assim, não à toa, né, pessoal? Esses desejos, eles dizem da forma como fomos subjetivados, né? Tem um livro do Boaventura de Souza Santos, né, o filósofo português, que ele diz, né, a gente vive um processo de transição na sociedade capitalista, não mais vivemos um capitalismo de produção, mas vivemos um capitalismo de consumo, no qual a própria ideia de cidadania foi deslocada, né? Então, o cidadão não é mais o sujeito produtivo. O cidadão é o sujeito consumidor, né? Então, é evidente que, se eu sou um produtor, mas eu ganho somente um salário mínimo, se eu for no shopping, provavelmente eu não vou ser considerado cidadão. Né? Por quê? Porque eu não vou viver esse potencial de acesso aos bens de consumo que aquele espaço, né, oferece, né, enquanto possibilidade. Então, a gente passa, de certa forma, a ser subjetivado a partir dessa lógica de que eu sou, né, na medida em que posso consumir. Né? E aí é interessante, porque a psicoterapia pode ser também um lugar de produzir certas fissuras. Né? Eu atendendo um cara muito massa, né? Acadêmico, estudioso, mas no momento desempregado, né? E aí ele dizendo, cara, eu não tenho grana para lazer.
eu não tenho grana para pegar os meus filhos, né, a minha esposa e, né, comer num restaurante, né, ir num parque, né, e eu lembro que numa dada sessão a gente acabou explorando, né, um certo ato criador de pensar possibilidades, né, de lazer que escapem à lógica de consumo. Porque o consumo ele tem uma centralidade tão absurda nas nossas vidas, tal como vivemos, que a gente, às vezes, não consegue pensar o lazer dissociado do consumo. Né? E aí eu estou me lembrando agora que eu devo ao Caio o conhecimento de um documentário sobre um trabalho desenvolvido, né, por um grupo de psicanalistas, né, que favorece lá em São Paulo uma psicanálise política, que vão visitar as comunidades ribeirinhas de Belo Monte, né, quando essas populações, essas comunidades estavam sendo desapropriadas. E uma das psicanalistas, que lá, né, favorecia um espaço de escuta, ela dizia, pela primeira vez eu me deparei com um sujeito que passava muitos dias sem ser atravessado pelo signo do dinheiro. Né? Porque em São Paulo, absolutamente tudo que vive, né, é atravessado por esse signo. Né? Então, a gente pensar isso, né? Relacionamentos amorosos, desenvolvimento de carreira, consumo, parecem aspectos muito centrais nesses projetos de felicidade. E aí eu avanço, né, um pouquinho, né, Caio? Uma outra pista que me aparece muito, né, nessa hermenêutica é uma busca por aproximação dos padrões estéticos. Né? E o Instagram também é muito feliz, né, em nos favorecer essas pistas. Né? Assim, está todo mundo ali, um grande número de pessoas absolutamente interessados, exatamente. Né? O Caio está aqui compartilhando no chatzinho aqui, né, o título lá do documentário, Uma Jornada de Saúde Mental na Amazônia. Né? Fantástico. O coordenador, salvo engano, é o professor Christian Dunker. Né? Muito interessante esse documentário. Então, eu dizia, né, me parece que há uma busca de aproximação aos padrões estéticos de beleza, que poderiam favorecer reconhecimento e uma condição de ser desejável. Né? Porque, novamente, né, assim, eu só sou reconhecido ou reconhecido de uma forma valorosa se eu me aproximo desses padrões estéticos. Né? Então, se o meu cabelo não está tão bonitinho, né, se eu não tenho, né, uma morfologia corporal que atende a esses padrões, né, certamente eu posso viver uma condição de constranger-me e ser constrangido. Tá? E eu sou grato aqui pelos elogios sempre muito, muito verdadeiros, né, do Caio. O Caio sempre me elogia. Um outro aspecto que me parece também muito, muito marcante é uma certa idealização do pleno gozo da saúde. Né? O que me parece, né, nessa busca por um pleno gozo, e aí, inevitavelmente, eu faço uma correlação com o desenvolvimento da medicina, né, as tecnologias das ciências da saúde, que, de alguma forma, trazem uma certa fantasia de que, em algum momento, vamos superar a nossa condição de ser para a morte. Então, assim, qualquer coisa que abale a minha condição de saúde, né, seria um empecilho para essa felicidade. Então, há uma certa busca, né, por esse ideal de uma saúde inabalável. Eu faço uma articulação dessa
dessa busca, né, pelo gozo de uma saúde inabalável com o ideal estético, né? Então, nessa recusa da condição como ser para a morte e dessa idealização, né, dessa busca pelos padrões estéticos de beleza, né, eu percebo nesses projetos de felicidade um certo elogio à juventude, né? E aí, de forma correlata, né, uma negação do nosso processo de envelhecimento, né? Então, me parece que na nossa cultura, ser feliz é ser jovem, né? Ser feliz é adiar a morte ou alienar a nossa condição de ser para a morte, né, que a doença nos apresenta, né? Eu não estou dizendo que adoecer é bom não, tá, pessoal? O Arthur, meu filho, né, adoeceu recente agora, tem 10 dias que a gente está ali nos cuidados, ele está super bem agora, mas né, a doença, ela nos afeta, né, ela nos preocupa, né, ela nos diz sobre essa condição de ser para a morte. Então, não estou dizendo que a doença é algo bom, né? Eu só estou pontuando, né, que, de alguma forma, parece que essa ideia de que eu serei feliz se eu gozar de uma plena saúde. Tá? E aí talvez a gente vá pensando isso, né? Na experiência de algumas pessoas, os projetos de felicidade vão compor um mosaico com esses diferentes vetores, né? Então, eu preciso estar no relacionamento ideal, eu preciso ter uma carreira ideal, eu preciso ser bonito, né? O que é que seja esse ser bonito, eu preciso ser jovem, né? Eu preciso... o que mais que eu estava dizendo? Eu preciso ter acesso aos bens de consumo, né? Saudável. E aí uma pergunta, né, que eu fazia, né, me fazia, será as psicoterapias não estão, de alguma forma, compondo, né, esse ideal, esses signos de desejo dos projetos de felicidade? Né? Será que a gestalterapia, será que a psicanálise, a análise do comportamento, a analítica junguiana, a cognitivo-comportamental, mas bem como, né, a yoga, o coaching, né, não se apresentam de alguma forma como essas tecnologias que vão favorecer, né, esse fim do projeto de felicidade, né? E aí, só avançando, né, para não estender muito aqui nessas pistas, acho que tem um outro aspecto que na medida em que a gente tem uma série de tecnologias que vão favorecer, né, uma promessa de felicidade, a gente vive também, de certa forma, uma certa recusa da nossa condição pática, né, que alguns autores, né, já diagnosticavam décadas atrás, né, que é um fato que a nossa cultura vive uma certa alergia ao sofrimento. Né? Sim, não queremos mais sofrer. Né? Então, a felicidade poderia ser encontrada ali, numa vida, né, absolutamente não marcada pelo sofrimento, né? Se é que isso pode existir. Né? Mas me parece ali que é um outro aspecto que a gente escuta na experiência das pessoas. Acho que correlata isso, né, ao ideal de não sofrimento, a gente vive uma certa proliferação de experiências de fruição, de prazer. Né? E aí, só para eu me fazer bem entender, né, aqui não existe nenhuma conotação moralista, né, que seja contrário ao prazer. Né? Pelo contrário, né? Eu acho que todos nós, na medida do possível, podemos sim viver, né, essas experiências que favorecem o prazer. Né? O que eu estou apontando é que me parece que há uma série de experiências onde essa busca pelo prazer ganha uma centralidade. Né? Quem me conhece, já foi meu aluno,
lembra, né, de algo que eu estou sempre polemizando, né? Eu gosto de provocar dizendo assim, é muito curioso uma sociedade que elege uma happy hour, né? A hora alegre, a hora feliz, né? Me parece que é uma certa admissão de que todas as outras horas não são prazerosas, né? Mas, ao mesmo tempo, essa sociedade que busca de forma tão ávida pelo prazer, né? Talvez aí, né, a Letícia está comentando aqui, né, para não colocar em xeque o drink dela das 17 horas, né? Não que a gente, né, novamente, não que a gente não possa tomar o drink das 17 horas, né? Mas que a gente viva, né, na espera do drink das 17 horas, me parece que essa é uma questão, né, que aí retoma aquilo que o Caio dizia, que estamos fazendo com as nossas vidas, né? Que vida é essa que levamos, né? É uma boa vida ou é uma vida em conformidade com aquilo que nos é dito que devemos viver? Ainda, né, na sequência, e por último, me parece que a felicidade ela é vivida e apresentada, né, nessa forma ideal como uma permanência, né? O Carl Rogers tem um conceito, né? Ele desenvolve no livro Psicoterapia e Relações Humanas, né? E para ser preciso, né? O livro é do Rogers e da Kingett, né? Em coautoria. Ele desenvolve um conceito que ele chama de maturidade psíquica, né? A maturidade psíquica, traduz o Rogers, é uma condição de abertura para a experiência, né? E nas oportunidades que eu tive, né, ao longo da vida acadêmica de explicar esse conceito do Rogers, eu sempre pontuo, né, na minha leitura, eu não sou um rogeriano, né, eu não sou alguém que trabalha a partir da abordagem centrada da pessoa, mas alguém que já se deteve, né, de forma consistente na leitura dos textos do Rogers. E a minha leitura dos textos dele, desse conceito, não me parece que o Rogers está falando da maturidade psíquica como uma condição que o sujeito chegue e faça estacionamento, e faça morada, né? Assim, é uma condição de impermanência, né? Que aí é o gancho que eu quero fazer, né? Me parece que a felicidade nos é apresentado, né, nessa ideia de uma permanência, né? Como estado onde os sujeitos supostamente habilidosos poderiam realizar essa vida feliz, né? Então, esses sujeitos supostamente habilidosos chegariam nessa condição de felicidade e ali permaneceriam, tá? Enquanto nós, né, meros mortais, não habilidosos, vivemos ali todo esse desafortúnio das vidas não felizes, né? E aí, só para complementar, né, fazendo aqui um trabalho em polaridades, me parece que esse ideal de felicidade como permanência nega, de certa forma, aquilo que é impermanência nas nossas vidas, né? Aquilo que é sempre uma condição do sujeito como devir, né? Como inacabado, né? Então, eu vivo uma série de afetos que podem me indicar que a vida é boa. Numa sequência de eventos, eu posso me deparar com uma faceta da vida e do mundo que eu olho e digo assim, a vida não é essencialmente boa. Eu posso viver um momento, né, uma manhã com meu filho, super prazerosa, e ao ligar, né, a televisão, me deparar com o fato de que eu sou um privilegiado, que tenho que comer, enquanto 50% da população brasileira, né, no Nordeste ainda mais, não sabe o que vai comer no dia seguinte. Então, para retomar aquela ideia, né, da felicidade e ética, né, sim, eu vivi um momento de profunda felicidade com meu filho, mas isso não é
permanência. Né? Daqui né? Eu vou falar do meu dia de hoje, tá? Hoje é um dia que eu sou pai e babá, né? Então eu passo a manhã, a tarde e a noite com o Arthur, né? Salvo quando eu vim aqui para estar com vocês. E aí eu vivi ao longo do dia, eu mandei uma foto para o Caio, né, no começo da tarde, o Arthur dormindo no meu peito, né? Que é uma experiência de absoluta felicidade. Mas no começo da noite, ele estava bastante irritado, né? E aquela felicidade que eu vivera, né, 4 horas atrás, não traduz com fidelidade o afeto que eu estava vivendo, que era de apreensão, que eu sabia que estava na hora dele dormir, mas eu não estava conseguindo favorecer o estado de relaxamento necessário para que ele dormisse. Tá? Então, essa é uma ideia que eu acho muito interessante, né? Assim, a felicidade como permanência, né? E uma negação ali da nossa condição de vida como impermanência, como devir. O Fernando está colocando aqui, um filósofo goiano chamado Odair José disse: felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Acho que a ideia é essa, né? Mas o que eu estava querendo traduzir, Fernando, era um conjunto de experiências que me parece que buscam que a psicoterapia ou a vida favoreçam isso, né? Esse lugar onde eu vou ser sempre e plenamente feliz, né? E parece isso absolutamente ilusório. Vai, Caio, continua aí, porque senão fica um monólogo. Não, cara, eu tava ouvindo, achei muito interessante. Não é nada. Eu talvez tenha mais a tentar dar um resumido do jeito que eu entendi, assim, né? Que eu compreendi, do que propriamente adicionar alguma coisa e até você me repetir. Mas quando você coloca, algumas coisas me chamam a atenção, assim, que a gente tem que partir dela, assim, parece que o nosso mundo, ele não é mais, quando você fala da permanência, e eu concordo muito, mas ele também atinge um outro sentido de negatividade, que é um certo conflito, uma certa experiência de sofrimento, a impermanência também. Pelo desejo da permanência, né? É propriamente uma aceitação da condição da vida. Porque a gente não está mais no tempo onde a felicidade é um lugar a chegar. É muito interessante. O próprio projeto, eu acho que isso talvez seja enfim, aliado a uma certa lógica capitalista, que faça muito o motor, né, do capitalismo girar hoje, né? Ele tem aprendido, né, em certo sentido, essa entidade fantasmagórica, funcionar com a ideia de que não tem mais um lugar a chegar. A gente precisa constantemente estar numa lógica de performance e melhoramento. Então, assim, não basta mais se casar. Você tem que se casar e ser o mais feliz no casamento. Não basta mais você se formar. Você tem que se formar, fazer mestrado, doutorado, especialização, né? Um conjunto de coisas nesse sentido. Então, me parece que a gente está falando assim, né, de um lugar também, e aí eu poderia até examinar isso melhor se a gente houver tempo, mas eu gostaria de trazer isso, assim, de um lugar de uso da felicidade enquanto recurso, sabe? Eu acho que uma discussão social, onde a felicidade é uma leitura, inclusive, fenomenológica, ela me parece muito precisamente lida, se a gente fizer essa relação com Heidegger, como algo pertencente à técnica. A felicidade, ela passa a ser um lugar de utilidade. Tanto ela passa a ser um lugar de utilidade como energia e como recurso, né? Que eu vou falar algo aqui que talvez choque a um primeiro momento. Assim. Para nós é muito difícil dizer, inclusive, que a felicidade é inútil.
Quando eu digo que a felicidade é inútil, como isso chega para vocês? Talvez chegue com um estranhamento absurdo, porque a nossa relação de mundanidade é uma relação onde a ideia da felicidade ela é meio para algo, para a concretização de algo, como um combustível, como eu preciso ser feliz para, diante da minha alegria, essa alegria ter conduzido à realização de algo. Então, o nosso lugar é o lugar da realização de, né? E talvez eu no deslocamento de questionar a felicidade como lugar da inutilidade. Por que felicidade? O destino da felicidade? Nenhum. Ela mesma. A alegria. O poder alegrar-se por si mesmo, pela coisa em si, pela experiência em si. Não porque essa experiência me deixa mais potente para realizar algo. Essa experiência me deixa mais potente para consumir, para vencer, para ganhar, para realizar, para trabalhar mais. É muito interessante esse lugar de um mundo onde tudo é meio, nada é fim. As coisas não têm fim no nosso mundo. Não tem fim nos dois sentidos. Elas não acabam, elas são completamente impermanentes no sentido negativo da impermanência, e além delas elas não acabam ou não têm fim, porque elas não têm finalidade em si. Tudo é meio. Nós somos meio, tudo é recurso, inclusive a própria felicidade. Qual é o lugar da felicidade no mundo contemporâneo? É meio, é instrumento. Instrumento de realização de outras coisas. Ela não é em si. Gente, é isso que eu tinha para dizer também. Caio, acho que está no avançado da nossa hora, né? São 10 me dá mais um minuto, prometo. 30 segundos. É porque eu tinha pensado nisso e é 30 segundos mesmo. O João falava lá do antipologia ideal, de vários pontos, com quais eu concordo absolutamente com todos, e aí me deu a ideia de contribuir com o seguinte: o que eu escuto na minha clínica, tá, gente? 3 tipos de pessoas, assim, diretamente, de escuta. Pessoas aonde elas têm uma ideia, é o projeto de vida delas, e esse projeto de vida é mais ou menos na ideia daquilo que é dito para a gente que é felicidade, ou que a gente deve alcançar. E essas pessoas elas não conseguem realizar isso que é dito para elas, então elas têm um certo sofrimento por isso. Quer dizer, a vida eu gosto desse script, mas eu não consigo realizá-lo. Tem pessoas que elas estão infelizes, elas chegam ao consultório, culpá-las no sentido de que elas conseguiram realizar o script e elas não estão felizes, apesar de terem realizado um certo script, né? E tem aquelas pessoas, assim, de que o próprio script, elas olham para o script e elas não veem sentido em realizar aquilo. Então, são as 3 pessoas que eu acabo, assim, se eu pudesse fazer um resumo, escutando, sabe, assim, que tem tudo a ver com isso que o João mapeou, assim, quer dizer, o que é esse script? É casar, é ser feliz, saudável, ter acesso a um monte de coisa. Aí, esse é mais ou menos o script. Tem gente que gosta e sofre porque não consegue alcançar. Tem gente que alcança e fica triste depois de alcançar, assim. E tem gente que olha para o script e, meu irmão, não dou conta, não quero isso, não, sabe? E é uma espécie de sofrimento de indeterminação. Então, assim, esses 3 tipos de sofrimento são muito comuns. E eu acabo, prometo, acabei e estou calado. Na verdade, né, Caio, fica um desejo de trocar muito mais, né? Assim, eu confesso que eu estava aqui olhando o relógio, né? E muito mais atento a você, né? Porque eu sei que você passou o dia na labuta, né? E amanhã tem PEA de novo, né? E atento também, né, aos nossos convidados. E aí eu acho que a gente pode ter uma oportunidade para talvez pensar, né, um desdobramento disso, né? Assim, se ficou algo aí dessa reflexão, né? Como eu vinha dizendo, a ideia do Gestalt em Prosa é que esse seja uma atividade relativamente perene, né? Assim, não queremos assumir um compromisso, né? Assim, não,
cada 15 dias vai ter nesse mesmo horário, né, porque eu acho que isso penalizaria, né, as nossas vidas, mas a ideia é que a gente faça, né, com a presença do Caio, com outros convidados queridos, né, com o desenvolvimento de outros temas, né, mais eventos nesse formato, né, de que a gente troque, né, que a gente, de forma cuidadosa, né, pense ali em alguns tópicos previamente, né, e que a gente possa chegar aqui e compartilhar esses tópicos, mas que não fique aquela coisa engessada, né, de uma fala acadêmica, de uma fala, de uma conferência, de uma mesa redonda, né, o Caio fala ali 30 minutos, eu depois falo 30 minutos, e pronto, né, a gente abre perguntas, e a ideia não é essa, né, mas obviamente, a gente vai lapidando, né, essa fórmula, foi uma primeira tentativa aí de ver que dinâmica é essa que a gente consegue construir. E já agradecendo, tá, Caio, assim, podemos abrir, né, para colocação ali de algumas pessoas, ver o que é que o pessoal foi inspirado, né, foi mobilizado, mas de antemão já dizendo, né, assim, da minha felicidade de dividir esse espaço contigo, né, você sabe da minha admiração por você, da minha torcida, né, para que a gente tenha sentido naquilo que a gente faça, né, que a gente compartilhe, né, na vida boas relações, e eu acho que nós tivemos, né, a habilidade para construir a nossa relação de uma forma muito bacana. Então, é bom, né, ter você na minha vida como amigo e como parceiro de trabalho. Tá? Então, que venham novas ideias para dividir espaços, para pensar, né, em projetos que a gente acredita, que tenham, né, um cunho formativo. Né? Eu acredito muito nessa ideia de que a gente tem uma função de bem formar psicólogos, né, gestalterapeutas, mas eu acredito muito mais que a gente tem uma função política, né, de trazer questionamentos que a gente entenda que é necessário para esse nosso tempo histórico, né, para essa sociedade que a gente vive. Não porque a gente tem, né, o poder da verdade, né, mas porque a gente não consegue calar. Né, assim, né, quando eu falo, não é porque eu sei uma verdade, né, é porque tem algo em mim inquieto, né, que precisa ser expresso, que precisa ser comunicado, né, e que possa encontrar, né, uma ressonância em outras pessoas e que troquem, né, que mesmo que seja na antítese, né, que venham para também trazer suas colocações. Então, acho que o encontro de hoje permitiu um pouco isso, e eu fico muito feliz. É isso. Abro aqui o espaço para a fala de alguém que esteja à vontade e queira se expor. Fechou, então. Caiote, fala de despedida. Agradecer, assim, eu ia pedir desculpa, assim, né, por um jeito mais descontraído, mas não vou não, né, a proposta também era essa, né. Queria agradecer a presença de vocês, até 10h20 aí, putz, todo mundo tem vida pesada, né, a nossa Vida muito marcada, assim, pela falta de tempo, né, e aí eu lembro muito do Mia Couto, né, a gente não precisa de mais tempo, a gente precisa de um tempo que seja nosso, né. E queria muito agradecer o João, assim, fico muito honrado, inclusive, pela confiança, assim, de ser o primeiro dia, né? Ele podia ter chamado um monte de gente, o João, gente, querido por muita gente, né? Eu acho que também é um espaço de honraria para mim, né? Ser o primeiro, assim, gente. Espero que tenha dado certo, né? Na avaliação do público, né? Mas a gente sempre fica assim. Ninguém sabe se deu certo mesmo, e te agradecer, João, e
Cara, assim, muito feliz para mim, inclusive, de ocupar esse espaço também na sua vida, que você é uma pessoa muito bacana, muito decente, muito companheira, assim, te digo mesmo, assim, né? Muito bom tê-lo na minha vida. E é isso, né, cara? É tão bom, né? Se eu pudesse dar uma definição de felicidade, felicidade é um momento que a gente não quer que acabe, né? Para não acabar, né? Que nem a gente tá fazendo aqui, mas aí eu vou me calar, porque acho que a Letícia quer falar e a gente vai finalizando. Obrigado, gente, também vocês, viu? Ter escutado aqui as nossas besteiras. Letícia? Não, eu tava tímida aqui, sabe? Eu sou uma pessoa muito tímida. Mas eu quebrei minha câmera, inclusive. Eu queria só agradecer pelo momento, tipo assim, em nome de todos os alunos e ex-alunos, dizer que eu sinto muita saudade de vocês e que o encontro é sempre muito potente e aí ouvir é sempre uma oportunidade muito grande de aprender. Eu já nem sei mais para onde que eu tô indo quando eu penso em abordagem. Aí tem vezes que eu acordo e digo, meu Deus, eu tenho que ir para Gestalt João Vitor, socorro. Mas eu acho que é isso, tipo, ouvir vocês nesta noite. Gente, são 10h20 da noite. 10h20 da noite, a gente gosta muito de ouvir vocês, viu? Eu vou falar. É só agradecer mesmo. Obrigada, João Vitor. Mande foto do Arthur, valeu. A Letícia é a fã número 1 do Arthur. É isso, pessoal, 10h20. A gente agradece, né? Vou falar aqui por mim, pelo Caio. A gente agradece a vocês e tenho certeza que outras oportunidades vão aparecer e aí a gente vai divulgar e vai tentar fazer disso um espaço potente. Tá bom? Beijão e até a próxima.